Bem, boa noite. Começando esse programa que foi contemplado pela Secretaria Municipal de Cultura através do fomento da quinta edição do Fomento à Periferia da cidade de São Paulo. Esse projeto é encabeçado pelo Espaço Coragem e nós estamos aqui como mais um grupo de adultos que vão apoiar esse trabalho aí do Coragem. Bem, hoje o nosso tema principal vai ser sobre masculinidade tóxica. Tô meio perdido para onde olhar, mas agora. Então, e a gente vai falar um pouco sobre questões de masculinidade, como ela nos afeta e como isso pode atravessar muitas questões dentro da sociedade. Então, meu nome é Alexandro, faço parte do coletivo Homens em Movimento e estamos aqui hoje com Mauro Grilo e Kindo Panhotin, justamente para fazer essa conversa e dialogar um pouco sobre esses temas que nos afetam e que nos atravessam dentro da cidade. Vou passar agora a bola para algum dos meus colegas e para a gente começar essa conversa. Bora lá. Mauro, pode começar? Grilo? Kido? Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos meus amigos do coletivo Homens em Movimento e sobre essa roda de conversa, a masculinidade tóxica, que é uma coisa que nos atravessa, nós homens, e nessa sociedade machista e patriarcal. E hoje a gente vai estar conversando sobre esse assunto, que é um tema muito importante para nós homens e para essa questão do movimento e da desconstrução. E vamos aí, e eu passo a bola para o Kido. Obrigado, Alex. Boa noite, meu nome é Kido Panontin, eu sou produtor cultural deste coletivo, né? O Homens em Movimento já vem atuando aí há um tempo, enfrentando o machismo através de intervenções artísticas, né? E durante a pandemia a gente desenvolveu junto à campanha Quebrada Solidária, de vários coletivos aí daqui da Zona Leste da nossa quebrada, ações para fomentar a entrega de alimentos, cestas básicas, produtos de higiene. E então hoje nós estamos aqui num projeto que vai se desenvolver ao longo de 5 meses, em lives mensais, para debater temas de machismo. E a ideia é abrir para o público, para que possa ter o diálogo e conversão. E hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, né? E aí quero propor que em nenhum momento essa conversa é centrada sobre nós, também com o público que está assistindo a live, né? E quero saber de vocês, meus amigos, tal. O que vocês que se entendem como pessoas heterocis nessa sociedade, né? O que é masculinidade tóxica para vocês e como ela atravessa a masculinidade de vocês? Bem, para mim, assim, tendo como masculinidade tóxica tudo aquilo que nos atravessa assim, no dia a dia, todos os reflexos que a gente tem de forma agressiva. E muitas vezes a gente tem por ação e a gente é estimulado a ter uma relação de agressividade ou de pontuar agressividades dentro da cidade. Então isso daí é um dos primeiros aspectos que eu entendo e vejo como a relação, né, de masculinidade tóxica. Para mim, é uma questão de estar o tempo inteiro se afirmando, uma questão de homem, uma questão de agressividade, uma questão de ser impositivo, de estar sempre em alta e de provar tudo. Então, para mim, a masculinidade tóxica permeia por isso, e de estar sempre achando que nós somos o centro do mundo. Que é isso, que o homem ele é o centro das atenções. E isso nos afeta de uma tal forma que nos faz mal. Isso
já desde a nossa infância, isso nos atravessa. E não é bom para a gente, muito pelo contrário. Isso só nos faz mal, nos torna mais seres humanos, homens que têm uma questão de dialogar, de pensar, muito pelo contrário. Isso nos faz mal. E isso vai fazendo mal até, até nós envelhecermos. É isso. Para mim, a masculinidade tóxica, ela está nesse ponto. E tem outros pontos por aí que a masculinidade, ela nos permeia. Eu queria perguntar para os meus amigos quais são essas atitudes dessa masculinidade tóxica, sabe? O que vocês notam na masculinidade tóxica na nossa sociedade? Olá, boa noite, tudo bem? Tem gente já acompanhando, obrigado por comentar. Bom, Grilo, eu quero dizer que eu, como um LGBTQIA+, né, a masculinidade tanto me atravessa e eu posso ser uma pessoa que comete, porque eu também me entendo como uma pessoa cis, um homem perante essa sociedade, né? E dentre as questões que eu posso cometer, uma simples fala, né? Uma simples nomenclatura, uma tratativa, a questão de, só por se entender como homem, se achar superior perante a uma figura feminina, né? A questão de vulgaridade, a maneira de expressar, de comportar, inclusive no silêncio da noite, o meu olhar, né? Perante a qualquer mana que está sozinha, desolada, no trajeto de volta para casa, ou onde quer que esteja, né? Se dirigindo, pode ser amedrontador, né? Então, numa sociedade como o Brasil, que durante a pandemia as pessoas deveriam estar resguardadas e seguras no seu lar, o índice de feminicídio aumentou muito, né, nas casas das manas, tal, e essas agressões partem dos seus próprios maridos, dos seus próprios familiares, né, e quando não de pessoas de fora ainda, né, que são violências externalizadas e que deixam marcas e sequelas sempre, né, nessa situação. Alex, se você quiser responder. Bem, eu, ainda, né, falando um pouco mais sobre a pergunta em si, é que justamente a gente tenta escapar de uma relação, né, de ambientação, né, e de cultura, mas que muitas vezes, né, tá ali martelando diariamente, e ter a percepção, ou de ter um mínimo de percepção ainda é uma coisa um pouco complexa, ainda é uma coisa de, de uma extrema consciência. E aí eu fico com esse essa pergunta que é: como que a gente tem, primeiramente, a consciência de que existe, primeiro, existe machismo, e segundo, que ele nos faz mal, que ele justamente amplia umas questões muito mais tóxicas ao nosso cotidiano. Justamente para mim é o primeiro que, assim, rebatendo uma pergunta, como é que a gente se percebe, e como é que a gente percebe essas tensões, né, que estão à nossa volta, e como a gente busca justamente quebrar, né, um pouco isso. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui do chat, da Karina Barros. É difícil acompanhar, as perguntas não estão aparecendo aqui para mim, tal, mas a Karina Barros perguntou se, como através da educação, por meio das práticas educativas, podem ou não colaborar
para a masculinidade tóxica na nossa sociedade? Bem, a educação é um primeiro caminho e é um primeiro trajeto, né, para a gente justamente começar a quebrar um pouco disso, né, que é uma construção que justamente fomenta a agressividade para mulheres como um todo, é, rela- relações de agressividades, né, para si mesmo como indivíduo na sociedade e, e uma sucessão de tentativas de tomar poder, né, de suprimir uma relação de poder dentro dos espaços de convivência. E aí, e aí justamente por isso, né, a pergunta, né, de como a gente faz, né, uma compreensão desse gatilho, desse problema, né? Como é que a gente reconhece isso? Tem uma coisa que para mim é importante, e vou pegar por mim, eu acho que se na minha educação da minha infância eu tivesse pessoas que me orientassem sobre a questão é, da minha masculinidade e de não tomar umas certas atitudes com as pessoas que estavam à minha volta, eu, eu acho que eu me tornaria um homem muito melhor e não cometeria atos machistas, né? Porque a educação ela é fundamental, né? Ela é para todo, ela é um ponto fundamental e é preciso que as pessoas eduquem os homens de uma forma muito melhor para que eles não se julguem melhores, para que eles não tomem atitudes agressivas, violentas, para com as suas futuras companheiras, para com suas mães, irmãs, amigas, e que eles pensem, porque são atos que acabam com uma sociedade. E isso reverbera durante anos, e a educação é fundamental. Então, precisamos ter pessoas dentro, educadores, arte educadores, que ensine para os homens que viver de uma forma não machista é muito melhor, de respeitar as mulheres é fundamental, porque senão você cresce sendo um homem muito violento, um homem agressivo, um homem que se acha superior, e nesse ponto a religião ela é culpada sobre isso, porque dentro da religião ensinam que a mulher tem que ser submissa, que o homem ele é o provedor da casa, e que ele faz tudo e que não sei o que lá, e isso está imbuído nisso, sabe? Então, é dentro disso. Assim, até entrando um pouco nessa fala antes, né, de passar a bola, tem algumas coisas, né, que é meio que um reflexo, né, para fomentar uma agressividade masculina, e muitas vezes não seja uma mulherzinha, não mostre sua fraqueza para ninguém, tipo, não seja não seja tão vulnerável, só que dito em outras palavras, que ajuda a fomentar uma base muito, né, de um indivíduo para a agressividade, de um indivíduo passivo à agressividade. E aí, essas questões, né, que estão no, na, na base, são coisas, né, que é literalmente importante, né, de se prestar atenção. E aí, colocando, né, uma das falas aqui do Everton, masculinidade tóxica tem a ver com uma série de estereótipos que o homem é educado a performar e causa sofrimento a si mesmo e violência dos outros. Tanto outros homens como outras pessoas que performam a,
a vida em outra forma, em outro jeito, né, de convivência. E, enfim, passando a bola. É só um complemento, que eu me lembrei, a masculinidade tóxica, ela também está ligado à propriedade, de o homem achar que a mulher é sua propriedade, desde quando é criança até envelhece, ele acha que as mulheres são propriedade deles, e o homem, ele perpetua isso por anos, não, outro homem fala, não, ela é sua propriedade, você manda nela, você casou com ela, você namora com ela é sua companheira, então ela tem que obedecer isso. Isso está ligado à masculinidade tóxica, porque a gente acha que é pertencimento. Você fala, não, não é propriedade. Enfim, você está se relacionando com uma pessoa, com a sua companheira, e você tem que entender ela, e não que ela seja sua propriedade. Isso é horrível. Respondendo a pergunta que o Alex fez, eu acho, na verdade, eu tenho certeza que o melhor tratamento de qualquer tratar um ser humano nessa vida é na base do respeito, sabe? A gente trata qualquer ser do mesmo jeito que a gente gostaria de ser tratado, né? Então não tem nada aonde um homem precisa pensar em cavalheirismo ou um jeito coeso de tratar uma mulher, sabe? Se trate com respeito, com zelo, pense na sua vida estruturalmente nessa sociedade em que a gente vive, nós temos privilégios, né? E aí a gente lida com essas questões a partir do momento que a gente ganha consentimento, né? Sobre essa sociedade em que a gente vive e tal. Eu gostaria, antes de puxar alguma pergunta aqui, para a gente falar de, né, nas nossas manifestações, nos nossos atos teatrais, através do Homens em Movimento, né? Grilo ou Alex, você sentem a vontade de levantar alguma experiência vivida por essas performances? Bem, vou responder essa pergunta, também vou trazer uma das questões, né, que a Karina trouxe, que é pensando as questões relacionadas a gênero que foram suprimidas dos documentos oficiais de educação. A BNCC, por exemplo, não traz esse debate, que é um dos maiores problemas, né, que não fomenta, né, outros tipos de relações e outros tipos de pensamentos em si. E aí, justamente falando da performance, sim, as performances, né, que a gente chegou a fazer, eu pude participar de duas delas, que justamente atravessou, assim, muito a visão de muitas pessoas, né, que estavam, né, vendo essa performance e estavam se relacionando com essa performance. E justamente, né, o impacto delas me trouxe muita reflexão. Então, durante dias e dias, e ainda acaba refletindo bastante. Porque é uma, é uma performance justamente de impacto bastante forte, né? E uma proposição, né, de confronto bem diretivo. E nesse ponto acaba trazendo para quem vê uma relação de percepção, assim, das coisas, né, que já aconteceram perante a nossa sociedade em relação às mulheres como um todo. E, e justamente eu não vou falar tanto do ato da performance, que aí eu gostaria que o Grilo falasse um pouco mais sobre elas pela dimensão da ação, porque ele é muito mais dentro, ele está bem mais imbuído dentro das performances em si, então ele tem uma relação de sentimento que é legal, assim, dele abordar. E só citar um dos momentos, né, que foi um dos momentos mais marcantes, que foi de uma menininha vendo o ato, lendo o cartaz em si,
subentendendo, né, todas as problemáticas que ela passa, ela vendo a nossa performance bem distante, ela tava justamente, numa reflexão muito grande, chorando por conta, né, de, de ver, de entender, né, isso, de entender, né, as problemáticas que estavam e por entender que pessoas também estavam se movendo para falar sobre o assunto. E isso daí foi uma das coisas que foi mais impactante dentro do nosso processo de performances até hoje para mim. E aí passo a bola para o Grilo para ele falar um pouco mais, né, das nossas ações, né, como performance. Então, das performances que eu fiz, e que foi bastante significativo, eu acho que quando eu ia para os enfrentamentos com os homens, muitos ficavam acuados e uns ficavam agressivos. Tem uma que foi no ano passado, foi no carnaval do ano passado, eu e o Fred saímos, né? Eu sempre ia com o Fred e tal, e o Alex foi com a gente, mas teve uma que foi muito, eu estava segurando o cartaz, e aí o cara chegou assim, as mulheres têm que se dar o respeito. Eu cheguei e falei para ele, não, você que tem que se dar o respeito, rapaz. Ele falou, não, e aí a gente foi entrando no embate, porque ele achava que a mulher tinha que ficar fechada numa redoma, e ele, bonitão, sair, fazer o que quiser. E aquilo eu notei que ele estava na defensiva. E isso tem a ver com a masculinidade dele, porque foi colocado para ele que se a mulher sair pelada na rua, sair enfim, se a mulher sair do jeito que ela quiser, é errado. E ele é certo. E aí eu falei, mano, então ele vem de uma construção que para ele não é normal, sabe? Para ele sabe? Enfim. E aí isso me marcou. Eu falei, mano, você tá errado, mano, se reveja. E outras coisas que a gente ia fazer na performance, os caras olhavam, mano. E aí eu tenho certeza que muitos homens pararam para pensar nas suas atitudes e das suas e do que acontece no seu entorno, no seu dia a dia. E a performance vou citar a segunda vez que eu fui fazer uma performance Perifacom. Não era para ter fala. E aí eu comecei a falar. Eu falava para as mulheres, perguntava para as mulheres: você sente segurar de manhã, à tarde, à noite e madrugada? Na frente dos homens. Todas falavam não. E os caras ficavam, caramba. Eu falei, tá vendo, galera? Tá vendo, homens? Ouçam as mulheres. Elas não se sentem seguras. Jamais. Porque nós criamos isso, nós homens. Porque isso dá desde a nossa criação, sabe? Isso é muito horrível, é violento isso, porque as mulheres não se sentem seguras, gente. Não se sente segura. Então a gente tem que começar a pensar nas nossas atitudes como os homens, porque essa masculinidade tóxica, ela está ligada a muitas coisas à nossa volta, sabe? Eu vou citar uma coisa que acontece com nós homens, que acontece com nós homens. Por exemplo, você está numa balada, você, homem, está numa balada, e você não quer pegar nenhuma mina, e você está com seus amigos, aí o cara, aí, mano, vai pegar aquela mina, e fala, mano, eu não estou afim, eu não quero, o cara fala, mano, você é homem, falei, mano, como assim? Tipo, e aí você fala, mano, se eu não quiser, eu não vou pegar, eu tenho esse direito, mas aí tá incluída a masculinidade tóxica, porque você é homem, você tem que pegar todas as meninas do rolê, você tem que fazer acontecer, e às vezes você não quer, você quer ficar na sua, e aí isso que acontece, isso de repente, faz uma coisa em você que você começa a ficar mal, porque você fala, mano, eu não quero estar com esses caras, que eles me fazem mal, e eles fazem mal, porque eles não entendem que você quer só ficar na sua boa, né? De boa. Se você quiser ficar com uma mina, você vai ficar. E isso desde sempre. E aí você fala, não, tá errado, sabe? Se você não vai numa boate, num puteiro, transar com uma mina, nossa, cara, você é o estranho do rolê. Não, eu só não quero, rapaziada, me respeita. Eu não quero.
eu não estou afim, sabe? Eu quero ficar de boa. E isso faz mal para os homens, porque você está sem. O tempo inteiro você tem que mostrar que você é homem, que não sei o que lá, o seu falo, o seu pênis, que é o centro do mundo, e não é, sabe? E isso, muitos homens ficam depressivos, ficam maus por causa disso, porque os homens que estão à sua volta não respeitam a sua vontade, tá ligado à masculinidade tóxica, de você o tempo inteiro ter que provar, o tempo inteiro você tem que ser forte, o tempo inteiro você que tem, o homem não chora. Gente, que é isso? A gente chora, a gente tem sentimento, sabe? É isso. Tem algumas perguntas e algumas falas aqui no chat que é legal ler. Kido, fala um pouquinho, né, do seu parecer sobre, e aí a gente passa, né, para algumas. Pessoal, vocês estão me falas aqui ouvindo? do Porque meu chat que celular são travou. bem Eu interessantes. tô tentando mexer nele. Eu tô audível para vocês? Tá audível. Sim, Então, Grilo. Beleza. Então, Kido. Eu tô falando com a tela travada, tá? Eu não tô conseguindo ver nada. Tô tentando resolver aqui. Sem problema. Bom, vou falar sobre as minhas. Na verdade, o Pomba Correio tinha lançado uma questão que é super pertinente com o que a gente estava conversando. Acho legal linkar esses assuntos de como é a relação para vocês, né, que se relacionam com mulheres, né, homens heterocentrados, tal, na relação no cotidiano, na vida, na família, no emprego, no trampo, nos rolês, tal, e como vocês estão fazendo para reparar toda essa questão da masculinidade tóxica, tal. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso enquanto eu tento resolver aqui a questão do meu aparelho, tá bom? Bem, tanta relação, né, de situação, práticas do cotidiano e as relações, né, de companheiras, famílias, de essas coisas, justamente, né, é uma das problemáticas, né, que justamente a masculinidade de hoje, nesse momento de pandemia, tá justamente aparecendo e circundando na gente praticamente diariamente. Mesmo antes, né, da gente formar, né, se formar dentro desse coletivo e começar a fazer esses debates, né, de avaliação, também comportamental, também avaliativos, eu já vinha num processo, né, de me compreender, tentar compreender o mundo, tentando abrir relações, né, de respeito. Ainda todo dia é uma briga comigo e relações de privilégio, ao mesmo tempo que é, mi, é minha briga também é étnica de tentar mudar essa percepção, de tentar, mudar essa chavinha por mais duro que seja e insistir, né, nesse lugar. Por quê? A gente tá acomodado e é fácil, é mais simples, né? Não temos o problema. Só que na vida do outro, no contexto, né, de vivência do outro, isso é algo que vai invadir o espaço do outro, vai justamente suprimir as vontades do outro, vai fazer com que o outro se sinta incomodado e vai fazer com que a gente acabe quebrando contatos e relações, muito por conta, né, dessa percepção, né, é mais simples, é mais fácil deixar deixar para lá do que tomar uma percepção de atitude. E aí, por isso, né, assim, ainda
é uma coisa constante que eu não tenho, eu não tenho as soluções para. Só que eu preciso ir em busca todo dia de mudar essa chave, de mudar essas questões no meu cotidiano. Tipo, se você quer dialogar com o mundo que justamente está mudando e justamente precisa mudar, e se você sente uma necessidade de mudar, dar, justamente você precisa perceber o mundo que está à sua volta, ao mesmo tempo se perceber dentro desse mundo e escutar, e escutar também muito e buscar reparar, né, essas ações, buscar, sabe, se mudar sempre, evitar, né, sempre, tipo, não ficar numa subsequência, né, de discursiva. Eu tô discursando agora, eu tô num momento discursivo, mas que também faz parte de um conceito, de um contexto mais étnico, de um contexto de ética. Qual é a sua ética dentro dessa sociedade, justamente para você mudar, dar, justamente para você compreender os machismos, né, que estão por aí, que lhe aflige, ao mesmo tempo você reproduz, você reafirma. O que você quer quebrar, assim, com relação em contextos, né, de machismo dentro da sociedade? É nessa linha que eu costumo pensar, nesse cotidiano que eu costumo entender, e é por essas relações que eu costumo praticar. É um, é um dia fazendo uma coisa, mas não é um dia, é todo dia tentando forçar para justamente mudar essa chave. Penso que eu acho que é com as minhas atitudes, refletindo com as mulheres que estão à minha volta, a minha mãe, a minha irmã, minhas sobrinhas, as minhas amigas, do que eu faço para mudar tudo isso, sabe? Dessa sociedade que a gente vive, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, onde a gente trata as mulheres com total violência, agressividade, e repensar nessas atitudes. O que a gente quer para um mundo melhor, sabe? A gente quer um mundo em que continue essa violência contra a mulher, sabe? Ou a gente quer um mundo em que todos sejamos iguais, em que todos temos o mesmo direito, sabe? E de olhar para a mulher e olhar como uma mulher e não como um objeto, sabe? É isso. E refletir sobre cada atitude do dia a dia. Eu estou todo dia em movimento. Eu olho para trás, eu falo, caramba, eu tinha essas atitudes, eu melhorei muito, assim, sabe? E estou para melhorar mais ainda, porque é um eterno movimento, uma eterna desconstrução, mas tem que estar alinhado com as minas para uma sociedade mais humana, uma sociedade sem machismo, sem o patriarcal, sem essas coisas que nos afeta e nos destrói, sabe? E isso tá à nossa volta, sabe? É isso. Queria passar agora, né, para algumas falas, né, que estão rolando no chat. Aí vamos dar uma passadinha agora no que está aqui rolando, assim, de relação de perguntas e pensamentos. Pensar em um jeito de tratar, um jeito para tratar a mulher já é agressivo. A Karina que levanta, é uma questão, sim. Pensar, já ter essa ação, sim, já é algo completamente que fomenta isso, mas também é necessário pensar. Mas isso é em relação ao contexto, né, que, se não me engano, tá um pouco mais para cima, que é uma relação, né, de cavalheirismo, o famoso cavalheirismo,
né, que justamente é, é também um contexto, né, já que eu reconheço, né, é um pouco agressivo. Também o Gregório Viana de Pontes já teve, já teve ações de agressividade hoje se tratam na terapia. Isso é bem importante. É bem importante você ter espaço, né, para dialogar essa masculinidade que torna as relações agressivas e justamente suprime relações, né, de igualdade, percepção de igualdade. É bem importante. A Karina também traz outra reflexão aqui bacana, a relação de público e privado. Público e privado, né, que justamente uma ação são assim, no público, em relação com outras pessoas da sociedade, é um jeito. E quando você vai para o privado, você tem as relações de mais intensas, né, de agressividade, que é também algo que é necessário pensar. O Gregório traz também a educação pela CNBC, BNCC, é bem superficial, né? Uma forma bem corriqueira. O Everton, então aqui ele responde ao Marcelo Gaio, depende o que você entende por igual para igual. Acho que é respeito como ponto de partida. As relações entre as pessoas dependem de como ela se constrói. Isso é uma grande verdade. Como é que você constrói as suas relações? Como é que você, em pares com os outros, né, constrói as relações, né, para, mudar? E aqui também o Everton, ouvir o que incomoda nas relações, ouvir o que incomoda ou não nas relações que são construídas, principalmente nós homens, que geralmente têm dificuldade de ouvir sobre comportamento. Sim, todos nós temos uma extrema dificuldade de ouvir sobre comportamento e principalmente temos uma extrema dificuldade nossa, ser questionado pelo nosso comportamento e a gente ouvir essa reflexão. É uma grande problemática que nós temos. Aqui outra reflexão da Karina. Acredito que há diferenças na prática de masculinidade. A cobrança para um homem branco cis é o ideal e universal da nossa sociedade e é diferente quando colocada para um homem ou um homem negro. Eu acho que foi isso. Sim, existem diferenças de masculinidades, mas existem sim potências que elas são um pouco mais evidenciadas de um lado do que de outro, mas sim, elas ainda podem acontecer na mesma frequência, dependendo de como é essa criação, dependendo de como é esse lugar de impacto, que aí também é um problema. Bem, Grilo, quer ler algum dos comentários? Quer trazer alguma reflexão, Kido? Eu não consigo ler os comentários, mas eu queria falar um negócio, trazer uma reflexão para os homens que estão assistindo, e é uma pergunta para todos aqui, sabe? E eu andei puxando na minha mente aqui, pensando que a gente é ensinado, nós homens, a brigar o tempo inteiro, né? E se a gente não briga, aí fala, mano, você não brigou, meu, você é homem, meu, tem que dar porrada. Eu, por exemplo, eu detestava brigar. Eu briguei poucas vezes, mas eu odiava brigar, porque eu falei, mano, eu não quero brigar. Eu sou da paz, eu não quero socar outra pessoa. Porque eu achava isso não adiantava, eu estaria dando uma porrada numa pessoa, sendo que eu poderia conversar, porque eu acho que a conversa, ela adianta mais. Então, esse é um tipo de atitude do homem
que ela é horrível, sabe? Porque você tem que provar a sua masculinidade. Isso é tóxico, porque se você não briga, se você não sai na mão, mano, o que é isso? Você não brigou, mano? Sai pra lá. E aí você é isolado, você é tirado do rolê, aí elas te tratam diferente, porque você tem que dar porrada. Você tem que ver o outro sangrar, você tem que ver o outro de olho roxo, porque isso é bonito. Porque o homem, para ele ser homem, ele tem que mostrar isso. Ele tem que ser o cara forte, o protetor, o cara que é fodão em tudo. Então, é isso. Eu queria saber isso de vocês, sobre essa questão do brigar na infância e tal. Como que é para vocês isso? Porque para mim é muito isso, assim. E para mim é horrível, sabe? Isso, às vezes eu falo, caramba, eu não quero brigar com ninguém, eu quero ficar em paz, eu só quero trocar uma ideia com a pessoa. E se eu conseguir mudar é, a pessoa através da minha conversa, vai ser muito melhor do que ficar brigando. É isso. Bem, tem algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat agora, que justamente conversa muito com o que o Grilo está trazendo, que é justamente o Marcelo Gaio pergunta: vocês acham saudável educar meninos para serem fortes e masculinos? Que justamente é uma pergunta que cabe dentro dessa discussão que o Grilo acaba de trazer aqui, que é um pouquinho da resposta, né, que ele já deu. Não Agora, acho saudável. agora, agora vou eu também falar um pouquinho. É, desde a da construção, né, de sociedade, né, que a gente vê os relatos, né, de uma construção, né, de imagética de força, uma construção imagética de individualidade de força para estar e existir dentro de sociedade. Mas quem são os autores, né, dessa relação de poder? Quem são os autores, né, dessa relação, né, de virilidade, de força e de status? É justamente homens. E a gente não, e a gente até hoje não construiu outra coisa. A gente até hoje não construiu outra forma de pensamento e outra forma de educação. E aí, quando você me pergunta se você acha saudável educar meninos para serem fortes masculinos, eu te pergunto de volta: você já construiu ou já buscou construir algum tipo de outra forma de educação que não essa que é reproduzida desde a antiguidade até hoje em nosso contexto de sociedade? Você já conseguiu assim imaginar outro tipo de construção? Você já conseguiu elaborar outro tipo de forma de dialogar? Construção, construção assim, não distinguindo relações de gênero e sim relações de indivíduos dentro da sociedade. Você já buscou escutar quem é o indivíduo a ser, entre aspas, o educado dentro desse contexto? Que aí é justamente a reprodução de agressividade, ela vem como um fato abordado dentro de uma relação já categorizada da educação, que é anos e anos de uma reprodução. E aí? O que a gente construiu de diferente até agora? Kido. Beleza. Ó, eu sou uma pessoa atravessada pelo machismo, né? Tanto na minha vivência quanto na minha educação, tanto por quem eu sou. E a grande resposta disso tudo é se eu devo ser criado forte quando criança, se eu devo ser criado másculo, é a minha terapia que eu faço hoje em dia, né? São reflexos que nunca me colocaram nesse patamar de alguém que cumpre esse papel de masculinidade, né? Eu não sou viril, eu não sou hétero, eu não sou macho alfa, eu não reproduzo comportamentos heterocentrados, né? Não me relaciono com mulheres e
e essa cobrança indevida, inclusive, muitas das vezes está entre, né? Eu mesmo, por exemplo, eu carrego o sobrenome do meu pai e o sobrenome do avô do meu pai, mas o sobrenome da minha mãe ou da dela, meu pai não colocou, né? Então, o machismo está muito nas entrelinhas das nossas relações, e isso é um fator que demarca, né, que deixa cicatrizes nas nossas vivências. Precisa ser muito são para poder lidar com isso, sabe? Com essas existências que nos atravessam. Eu entendo perfeitamente a minha postura nessa sociedade hoje, né? Entendo perfeitamente o meu corpo, a minha vida, quem eu sou, mas tem coisas que ficam sobrecarregadas para sempre, né? De achar, por exemplo, um boicote pessoal de que eu nunca vou ser bom o suficiente, né? Que eu nunca vou conseguir fazer coisas com eficácia. E isso é uma frustração muito, 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 perdão da palavra, assim. Eu tento lidar da melhor maneira que eu posso, eu tento ser gentil comigo mesmo, mas a gente precisa entender que a gente não é continuação dos nossos pais, né? Henrique deu uma cortadinha, deu uma travada. Bem, ele tá voltando, só um minuto para reestabelecer a conexão. Enquanto isso, quero também jogar uma das coisas aqui que o Marcelo trouxe para a gente, que é busco desenvolver o potencial da criança, no caso de meninos fortes e masculinos. Bem, dentro, dentro disso, existem muitos recortes, né, do que é relação, né, de força, né, que é uma correlação de poder e domínio, ou, ou realmente relação de entendimento, diálogo, conversa em acordo a convicções, a um fator ético de estar. Porque essa masculinidade, esse contexto masculino, né, que justamente levanta de força e masculinos, é algo preocupante sempre. É algo literalmente preocupante. Por quê? O que a gente tá buscando fazer e o que a gente tá buscando reproduzir. Quer dizer, ou a gente tá indo pela fórmula. Porque a fórmula, ela é muito essa. Meninos, meninos fortes e masculinos. Meninas frágeis e donzelinhas. E temos uma gama de pessoas da sociedade de que justamente já foge desse contexto completamente. Já, já é completamente diferente e avessa nesse contexto. E aí, por esse motivo, que força é essa? É a força, né, dos homens gregos lá que tem que correr uma epopeia justamente nas Olimpíadas para ser fortes, galgos, dominadores de uma sociedade, é, procriadores em contexto mais endeusado, não é possível, ou homens, literalmente. É, que é justamente você nasce num, num gênero, você pode viver nesse gênero, mas você dialoga com o mundo, você tem uma percepção no mundo, você sabe, entende as coisas, né, que podem te atravessar pelo mundo, e aí é onde é importante entender que masculinidade é essa, tão tóxica, que só nos faz pensar que só existe essa caixinha. A gente só responde a essa caixinha
ser homem precisamos ser violentos. E aí passo a bola pro Grilo trazer algumas outras reflexões também nesse contexto. Então, Antes de você falar, também tem a relação que o Gregório Viana traz, né? Que vocês acham de programas de TV e internet que tratam machismo como humor? Que aí também é quase uma relação de reforço, mas a gente fala um pouco mais sobre isso. A Leona também quer entender um pouco mais, né, de como educar meninos fortes e saudáveis, referente à pergunta do Marcelo Gaio. E justamente o Gregório também traz uma outra questão, né, que ele sofria bullying, onde brincava com bonecas na escolinha. E justamente eu via a questão, né, do engole o choro, sempre que, né, subentendia esse sofrimento e externava para o mundo, que é justamente as relações de violência, as, as coisas que nos afetam e justamente as coisas que nos abatem. E aí o Everton também traz uma outra reflexão, que acho que tem que ver e se preocupar em desenvolver uma atividade ou atividades essas que possam confrontar a pessoa e menos a oposição de forte e fraco. Enfim. Bem, não entendi. Você pode escrever mais uma pergunta aí, justamente me esclarecendo um pouco a sua visão, para a gente poder falar um pouco mais sobre. Eu queria colocar sobre a questão do Marcelo, no qual a Leona falou, depois eu vou falar da questão do humor, do machismo no humor. Eu acho que a gente tem que ensinar, os homens ensinar os seus filhos, homens, a serem não fortes e não, tipo, entre aspas, saudáveis. Tem que ser eles, sabe? Tem que ensinar eles a respeitarem as mulheres desde criança, a olhar para a mulher não como objeto, e não como uma coisa de posse, de pertencimento, a olhar para ela como uma mulher, sabe? E não, olha, ela é sua, não. E, você não, você vai chorar, você vai ter sentimentos, você vai ter depressão, você vai ter hora que você vai chorar bastante, vai sentir dor. Você é humano, sabe? Você é humano. Humano sente dor, humano chora, tem melancolia. Homem sente melancolia, homem chora, homem tem depressão, homem tem N sentimentos. Então tem que ensinar para o filho a não ser forte, a não bater nos outros, a ensinar a ser humano e a respeitar as mulheres. Na questão do machismo no humor, eu sou palhaço, né? Já faz anos. Então eu acho que se o cara, dentro do YouTube ou na televisão, ele fizer uma sketch questionando o machismo e colocando o machismo em xeque, eu acho ótimo. Agora, se ele fizer uma piada machista, homofóbica, LGBT-fóbica, enfim, eu já acho o cúmulo. Eu falo, mano, reveja o seu papel como humorista, ou como comediante, ou como palhaço, porque tá super errado. Você não entendeu nada, sabe? Porque aí, enfim, em um outro lugar, é isso. E eu vou tocar num ponto que eu acho que me veio agora, nesse momento das falas assim, que é como os pais ensinam os seus filhos. Ensinam totalmente errado. A maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de uma série de coisas. Não, você tem que andar assim, você tem que falar assim, você tem que ter os trejeitos assim, você é homem. Aí você fala, eu não posso andar do meu jeito, eu não posso falar do meu jeito, eu não posso vestir como eu quiser, do jeito que eu quiser, quer dizer? Não, aí você
é ensinado a isso, sabe? A maneira como você se comporta, a maneira como você vê a sociedade. Então, isso toca num lado em que a criança, o homem, desde criança, ele é criado numa forma, num negócio que ele tem que fazer isso, andar assim, agir com essas atitudes com as mulheres, e não só com mulheres, com os homens, sabe? Porque essa masculinidade tóxica que permeia todos os dias na nossa vida, desde quando acorda até quando vai dormir, é você na rua, sabe? E aí são piadas, são coisas que você fala, mano, para o mundo que eu quero descer. E aí, se você não chega pro cara, mano, tá errado, ele fala, mano, dá licença, quem é você? Enfim, é isso. Eu acho que desde pequeno a gente é ensinado a andar de um jeito, a falar de um jeito, a se comportar de um jeito, que não é o jeito que a gente tem como ser humano. A gente é criado numa caixa e segue uns padrões que a gente tem, nós homens temos que fugir desse padrão, dessa masculinidade tóxica, tem que acabar isso, eu não aguento mais. Bem, a gente vai agora meio que se encaminhando a algumas considerações finais, porque já está dando o tempo da nossa live. Bem, queria agradecer a todos, né, que estiveram presente, né? Justamente é um pequeno drops, é uma pequena pílula de diálogos sobre questões, né, que afetam a sociedade a partir do machismo. Nós ainda vamos ter mais outras conversas e agora eu queria passar, né, para algumas considerações, né, que o Guido queira trazer para a gente, né, se ele, enfim, estiver aí presente, né, para dar essas considerações. E vamos finalizando. Obrigado por passar aí, Alex. Tô com um problema no aparelho, se cair de novo, podem tocar a live, tá? Não segurem por mim. Acho importante, primeiro, agradecer o espaço, né? A Ocupação Cultural Coragem. Peço que todo mundo que esteja acompanhando no YouTube se inscreva no canal da Ocupação, né? Inscrevam também no canal do Homens em Movimento. A gente tem algumas outras lives produzidas lá no canal. Curtam as nossas redes, Facebook, Instagram. E, principalmente, essas reflexões não param aqui. Elas vão continuar nas nossas redes, vocês podem procurar a gente conversa por inbox. Se for o objetivo, a gente pode propor de externalizar isso, criar um grupo no WhatsApp para a gente conversar sobre masculinidade. Eu me proponho a esse trabalho. A gente pode desenvolver aí ao longo desses 5 meses de atuação do Homens em Movimento dentro desse fomento, ações que podem transcender esse espaço online. Infelizmente, a gente não consegue ações presenciais, né? Essa roda de conversa inicialmente tinham sido pensadas presenciais, mas a gente vai se adaptando e espero que vocês compreendam também. Agradeço a todos que participaram. Eu só quero partir por um lugar muito comum, como LGBTQIA+, que o machismo se estrutura no falo, né? E se a pessoa não tem falo, é uma questão, é uma provocação. E por que mulheres trans incomodam tanto para um homem, né, hétero, cis, patriarcal, machista? É simplesmente por abrir a ausência do falo, por abrir a ausência da masculinidade, sabe? Por se permitir ser quem é, e essa pessoa, ela não é o homem visto por essa sociedade. Então é por isso que incomoda tanto. Por que casais homoafetivos incomodam tanto? Porque não está externalizando o afeto pelo gênero imposto pela sociedade, né? E aí eu abro o leque para outras demandas do LGBTQIA+, né? Das outras vivências. Não vou me prolongar muito, eu não sei até quando o meu celular vai aguentar, mas vou me preparar para a próxima live, tá? Eu agradeço muito a partilha com os meus companheiros, o Alex, o Mauro. A gente tem trilhado um caminho bacana, que eu acredito. Eu jamais entraria num coletivo que eu não acreditasse. As pautas existem, nós estamos disponíveis a diálogo, quero reforçar isso, né? Podem entrar em contato em qualquer rede que vocês se sentirem interessados do Homens em Movimento.
e a gente vai dialogando, tá? Vou passar para o Grilo agora para ele dar as considerações finais dele. Bom, eu quero agradecer ao espaço da Ocupação Cultural Coragem. Eu quero agradecer a todos e a todas que habitam esse espaço, essa ocupação, essa galeria de arte. Eu agradeço imensamente, gratidão por fazer parte desse espaço, corajosos e corajosas. Todos os dias estamos aqui juntos, né? Não nessa pandemia, mas estamos aí, né? Construindo a cultura periférica. Agradeço a todos da ocupação e todas da ocupação Coragem. Muito obrigado. Quero agradecer as pessoas que acompanharam essa roda de conversa, todos e todas. Muito obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos. Eu quero agradecer aos meus companheiros de coletivo, Quino Panontinho, Alex. Quero agradecer o idealizador desse coletivo, que foi o Fredo Peixoto. Imensamente, muito obrigado, Fred, porque você foi um cara que deu o pontapé inicial e a gente estamos aqui levando adiante esse projeto. Sigam a gente nas nossas redes, no Facebook, no Instagram. Imensamente, gente. Muito obrigado. Homens, respeita as mina, as nona. Beleza? É isso. E vamos acabar com o patriarcado e o machismo, que não dá mais, gente. Ou a gente muda, ou a gente se transforma, porque o bagulho é louco, gente. E a gente tem que se rever o tempo inteiro como homem. É isso. E obrigado pelo Fábio, que está conduzindo a live aí, está nos ajudando. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. E até uma próxima roda de conversa. E eu vou passar a bola para o meu amigo Alex. Obrigado, gente. Bem, gente, finalizando aqui a live, 1h01. Gostaria de finalizar com a fala da Ana Soares, que ela agradece, foi muito bom o Drops, e que, por favor, coloquem vozes femininas para falar também, para dialogar junto, sim, com certeza, pois exemplos mil poderão ser dados por nós, por vocês, mulheres, sim, e uma frase mal colocada pode marcar toda uma vida feminina, não só uma fala, como uma ação, respaldo também. Gente, vou finalizando a live, muito obrigado pela presença de todos, e a gente finaliza, e esse espaço era para acontecer ao vivo, presencial, infelizmente não está acontecendo, mas tem as nossas redes para vocês dialogarem. Muito obrigado, e a gente finaliza aqui. Valeu!